Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos à nossa terça-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. E olha, a gente desde ontem está entrando na sua casa um pouco mais cedo, na verdade 1 hora mais cedo. Estamos começando às 11h50. Eu quero muito agradecer, portanto, a sua companhia, você que está em Manaus e você também que nos acompanha no interior do Amazonas. Sejam todos bem-vindos ao nosso Câmera 13. E olha, gente, essa semana é uma semana muito importante, porque nós estamos falando da alimentação. Falamos ontem do nosso programa, vamos falar hoje novamente, já, com o Dr. Sidney Chalub, a respeito da alimentação e como o excesso de peso, a obesidade mórbida, por exemplo, ela acaba prejudicando muito a nossa saúde. Você viu que no programa de ontem a gente estava perguntando aí para as pessoas, até os jovens aqui falaram o que estão comendo no seu dia a dia, mas é bem interessante essa pergunta que a gente possa responder, porque muitas vezes a gente observa o que a outra pessoa está fazendo, mas esquece um pouco de olhar para dentro, né? Para ver o que de fato a gente pode estar fazendo para complicar mais ainda a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. Então, já no bate-papo dessa sexta-feira, no nosso Alô Doutor, a gente vai falar a respeito disso. Como que a obesidade pode trazer consequências para a nossa vida, consequências graves, como o câncer, por exemplo. É importante a gente lembrar que tem aí o câncer de estômago, tem o câncer coloretal, são tipos dessa doença que acabam chegando na nossa vida em função também da alimentação que temos no nosso dia a dia. Então, de olho na tela da Band, que já a gente começa esse bate-papo. Olha, gente, antes de dar dados para você que está nos acompanhando, quero muito agradecer a sua companhia, você que todos os dias entra em contato aqui com o nosso programa, aqui na tela da Band, entra pelas redes sociais e acabam fazendo conosco o Câmera 13, o programa da nossa gente. Então, muito obrigada, tá? Daqui a pouco a gente dá uma voltinha nas redes sociais, que tem uma pessoa que mandou para o nosso programa um pedido de emprego através aí da página do Câmera 13. Eu vou já colocar no ar, mas deixa eu colocar aqui na tela da Band dados da obesidade aqui para você que nos acompanha. Informações importantes. Olha, gente, a obesidade cresce 60% em 10 anos no Brasil. É um percentual altíssimo que a gente está vendo aí, não é? Muitas vezes a gente não tem essa percepção, mas estamos engordando cada dia mais. A balança está correndo, né? Muito mais. É importante fazer esse alerta para você. Índice de brasileiros com a doença passou de 11,8% para 18,9%. São dados do Ministério da Saúde. Então, a gente está vendo aí uma população cada vez mais obesa, não é? Isso a gente está falando da juventude, da criançada, mas nós estamos falando das pessoas adultas também. E mais um dado aqui que a gente traz para você nesse momento é justamente a possibilidade de você ter esse aumento da obesidade na juventude. E aí a gente tem dados também que apontam, dados da Organização Mundial da Saúde, que dizem isso, que de 75, ano de 1975 para 2016, que foi o ano passado, nós tivemos um acréscimo absurdo. Nós tínhamos em 75 11 milhões de pessoas obesas e chegamos a 2016, portanto um ano que ficou para trás, ano passado, nós já tivemos mais de 130 milhões de pessoas obesas. Então, é um crescimento absurdo de obesidade e por isso a gente vê aí muita gente com câncer, muita gente com diabetes, com pressão alta. São doenças que a gente precisa estar de olho também. Tem a questão hereditária, mas tem também a questão alimentar. Olha, a gente vai dar uma voltinha nas redes sociais, vamos ver quem está conosco, tem mensagem chegando e aí é uma utilidade pública, um pedido de emprego, vamos ver. Diante da crise econômica que assola todo o país, cerca de 14,48 milhões de pessoas estão desempregadas. E o desemprego afeta principalmente as mulheres. Entre essas mulheres, está aqui conosco hoje no Câmera 13 à procura de emprego, de trabalho, é a dona Ivanete Lopes Viana, de 55 anos. A dona Ivanete estava informando aqui para a produção que sabe fazer de tudo um pouco. Qual a experiência que a senhora tem no mercado de trabalho, dona Ivanete?
experiência que eu tenho é de serviços gerais, auxiliar de cozinha e reajunto. Você sabe fazer rejunte? Isso, sei. Então, quem estiver interessado em uma pessoa que sabe lidar com rejunte, com limpezas gerais, a senhora sabe também trabalhar com cozinha? Sei mais ou menos, mas assim, para fazer comida eu não sei bem não, mas auxiliar de cozinha eu sei. Mas tudo que aparecer a senhora está topando porque está precisando realmente levar comida para casa, né, dona Ivonete? Isso mesmo. Quem estiver interessado em contratar a dona Ivonete Lopes Viana, o número do celular dela é 99403-3123. Ela, como ela disse, ela está precisando trabalhar com urgência, né, dona Ivonete? Porque precisa prover a alimentação da sua família. Isso mesmo. E eu estou devendo, né? E eu tenho que pagar as pessoas que eu devo. E eu quero, bom, eu não tenho marido, né? Eu estou desempregada e eu não tenho como conseguir nada. Então tá aí o apelo da dona Ivonete, que precisa urgentemente de trabalho. Olha, desejar muito boa sorte à dona Ivonete. A gente sabe que o Brasil passa esse momento de dificuldades. Temos muita gente desempregada. A dona Ivonete acaba sendo uma dessas pessoas, né, das milhares de pessoas que estão desempregadas. Por isso, gente, a gente faz o apelo para quem está em casa nos acompanhando, se puder aí dar uma vaga de emprego, dar essa oportunidade para a dona Ivonete, que trabalha na construção civil, ela faz rejunte. Não é uma coisa fácil de fazer não, viu? Tem que ter muito cuidado, habilidade para fazer rejunte. E aí tá aí, uma mulher dentro dessa área, nessa atividade, se colocando à inteira disposição. A gente vai fazer um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta e já volta conversando com o Dr. Sidney Chalub a respeito de obesidade, mas as consequências desta obesidade. E uma dessas consequências, infelizmente, é o câncer. Então a gente volta já já com você. Estamos apresentando Câmera 13. TikTop 10 está com muito mais variedade pra você. Tudo com muita qualidade e bom gosto. Em roupas masculinas, femininas, adulto, infantil e recém-nascido. Cama, mesa e banho, calçados e muito mais. R$10 qualquer peça. Só aqui na TikTop 10. Que está em 4 endereços esperando por você. Na Avenida Brasil, Estrada do Manoa, Grande Circular no bairro São José. E no bairro Jorge Teixeira, na Avenida Itaúba, número 31. TikTop 10, a loja onde o seu dinheiro vale muito mais. Nesse mês de outubro, o Sebrae tem grandes oportunidades para empreendedores e donos de micro e pequenas empresas. Excelentes palestras. O Varejo do Futuro, com Fred Rocha, pesquisador, autor de livros e criador do primeiro reality show de vendas no mundo. Empreendedorismo criativo e divertido. E como melhorar vendas online pelo Facebook. Dias 17 e 18 no Estúdio 5. Vagas limitadas. Informações 0800 570 0800 ou sebrae.com.br/Amazonas. Sebrae Amazonas. Há 45 anos, preparando o empreendedor para lucrar mais. Voltamos a apresentar Câmera 13. Já estamos de volta e agora para o nosso Alô Doutor dessa terça-feira, já recebendo aqui do meu querido amigo Dr. Sidney Chalub essa camiseta do Outubro Rosa e principalmente de um alerta permanente para você ter atitude para combater esse mal que tanto tem atingido a nossa humanidade, que é o câncer, né? Em vários tipos de câncer. A cada dia a gente vê aí novos tipos, não é, doutor? Se é assim que eu posso dizer, novos tipos, pelo menos a gente tem certamente alguns tipos com muito mais frequência. Doutor Sidney, seja bem-vindo ao nosso programa. Quero só pedir à produção que passe o microfone aqui para o doutor Sidney Chalub, por favor, para a gente começar a bater esse papo e, falar aqui dessa camiseta extremamente bonita, não é? Mas eu acho que o mais bonito é o que ela simboliza. Não é, doutor Sidney? Bem-vindo. Com certeza, boa tarde. E a palavra aí, atitude exige coragem. Então, você tem que ter uma atitude e esse tema de hoje tem tudo a ver, porque se você tiver uma atitude de qualidade de vida, você vai prevenir câncer. E hoje, o segundo fator maior de causa de câncer após o cigarro é a obesidade. Então, a gente tem como prevenir isso.
obesidade e tabagismo, nós estamos tirando 50% do risco de desenvolver câncer. Agora, doutor Sidney, hoje nós estamos também falando da erradicação da pobreza. É o dia de luta, de combate, esse 17 de outubro. E durante muito tempo, a gente tinha o entendimento que as pessoas estavam desnutridas. Se lutou muito contra a desnutrição infantil, que é uma realidade ainda em alguns lugares do mundo, mas a gente superou essa fase no país. Mas entramos num outro problema, que é o excesso de peso. Como que se dá para fazer um parâmetro em relação à desnutrição e o aumento de peso? Hoje, no mundo como um todo, tem se morrido mais por obesidade do que por desnutrição. Nós temos no mundo, hoje, cerca de 17 milhões de pessoas com obesidade mórbida. E dessas pessoas, elas têm uma tendência a aumentar, principalmente na idade infantil. E eu quero chamar a atenção que agora, essa semana, teve o Congresso Brasileiro de Pediatria e a prevenção da obesidade hoje se começa intraútero, porque aquelas crianças que são filhas de mãe diabética, que nasce, que a gente chama de GIG, grande, aquelas, olha, o menino é lindo, nasceu com 4 quilos, com 4,3 kg, essas crianças já têm uma propensão maior a desenvolver obesidade infantil, e das crianças que entram na adolescência com obesidade, 60% tem chance de ser um adulto obeso. E dos obesos, eles têm 50% de chance de ter mais cânceres, os obesos do sexo masculino, e 62% maior a chance da mulher obesa desenvolver algum tipo de câncer. Agora, doutor Sidney, o próprio Ministério da Saúde gasta, e gasta muito, para combater a obesidade, que seja infanto-juvenil ou a obesidade na terceira idade. O que acontece no organismo de uma... Está aí os dados chegando aqui na tela da Band. Sistema Único de Saúde gasta cerca de 500 milhões de reais anualmente com obesidade. São dados do Ministério da Saúde. O que acontece no organismo de uma pessoa quando ela chega a essa obesidade, né? Quando ela passa para a obesidade mórbida, o que isso contribui para o aparecimento de doenças como o câncer, por exemplo? Duas coisas são importantes. Primeiro, a obesidade, ela leva à formação que a gente chama de gordura visceral. Então, os órgãos internos, eles começam a ter um depósito de gordura. Em relação ao câncer, olha que interessante, essa gordura, ela começa a ter uma ação de estímulo e ela expõe receptor. Vou dar um exemplo. A mulher, quando entra na menopausa, ela para de produzir o hormônio feminino. As mulheres obesas, a gordura, o adipócito, aquela gordura, ela começa a produzir hormônio feminino. Então, esse é um fator que vai desencadear câncer. Uma outra situação que é muito estudada é que a obesidade, ela leva a maior produção de insulina. E a insulina é um hormônio que estimula a proliferação de célula, multiplicação de célula. E essa insulina aumentada, ela também é um fator que estimula células cancerígenas. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque hoje, a pessoa obesa, um dado interessante, todo obeso, ele tem uma resposta inflamatória muito grande. Então, ele tem o organismo como se estivesse todo inflamado. E o câncer nada mais é do que uma resposta a uma agressão. Então, essa inflamação ocasionada pela gordura é o que pode predispor à formação de vários tipos de câncer, principalmente câncer feminino, da mama, porque quem expõe o receptor para câncer é a gordura. O hormônio que produzido pela gordura no ovário vai levar a câncer de endométrio. A insulina estimulada pela gordura vai levar com que as células do intestino grosso, do reto, prolifere, formando com que os pólipos aumentem de tamanho e leve a câncer. Então, nós estamos diante de uma coisa sistêmica que a gente tem como combater. Ok, a gente vai mostrar agora nessa matéria justamente esse aumento, o sobrepeso, na verdade, na nossa população brasileira. É importante lembrar que aí você tem crianças, tem adolescentes, tem pessoas adultas, tem a terceira idade, enfim, é um alerta para todo mundo. E a gente vai ver aqui, ó, na tela da Band. Vamos lá.
A obesidade é um dos problemas mais importantes que a saúde pública enfrenta hoje no Brasil e em outros países do mundo. A Organização Mundial de Saúde considera que atualmente nos países desenvolvidos ela seja o principal problema de saúde a enfrentar. A falta de hábitos saudáveis, dieta equilibrada e exercícios físicos regulares tem aumentado o número de pessoas com peso acima do ideal no país. Quase metade da população brasileira tem excesso de peso, 46,6%. O que mais preocupa é que os índices que mais crescem são os da obesidade. As mulheres são as mais afetadas. É impressionante como as mulheres sempre são as mais afetadas nos problemas de saúde também, né, não, doutor Sidney? Mas isso é explicado do ponto de vista biológico. A mulher ela tem uma distribuição maior de gordura do que o homem. Então, a mulher ela tem uma tendência a acumular. E os hormônios femininos, eles também estimulam isso. Então, o que acontece? A mulher, quando entra na sua fase de menopausa, ela sofre uma ação da perda desses hormônios. E uma coisa que a gente chama muita atenção é o sedentarismo. A cada vez mais a nossa população, e desde criança isso está acontecendo, está deixando de jogar bola na rua, está deixando de correr, aquelas atividades do dia a dia. Então, essa vida moderna está levando a isso. E os países desenvolvidos, Europa e Estados Unidos, a obesidade ela é combatida de frente e a gente tem que começar desde a primeira infância, porque não é... Gordura hoje não é mais sinônimo de saúde. Era muito bonito a gente ver aquela criança bonitinha, gordudinha, fofuchinha. Hoje a gente sabe que isso não é saúde. E essa obesidade infantil tem aumentado e as mulheres têm tido muito mais consequência disso por conta do hábito de vida. Felizmente, a nossa população está alertada para isso, está começando as atividades físicas, você tem que estimular cada vez mais, você tem que fazer com que as crianças voltem a ser crianças e gastar energia. É isso que está acontecendo na prática. O senhor foi uma criança gordinha ou não? Não, eu nunca fui gordinho, eu sempre fui muito agitado, então, até porque eu praticava esporte desde cedo. Então... esse é um hábito que a gente leva para a vida. Na minha casa, por exemplo, todo mundo faz atividade física desde jovem. Então, você tem que dar o exemplo. Pai, mãe, acabou aquela ideia de o pai ficar sentado na sala, fumando um cigarro e tomando a cerveja. Tem que estimular, você tem que ser o exemplo, porque você é o espelho da sua família. Não, isso é verdade, né? Ontem eu estava até mesmo comentando isso em casa, que as brincadeiras, não é, de um pouco mais... atrás, não é? Eu ia dizer do nosso passado, mas um pouco mais atrás, eram brincadeiras que exercitavam muito. Então você só vivia correndo de um lado para outro, né? Tá aí o resultado. Paramos de fazer isso, nos tornamos uma sociedade, uma população mais obesa. Doutor Sidney, queria que o senhor explicasse agora pra gente a evolução dessa gordura nos últimos 10 anos. Evolução da obesidade nos últimos 10 anos. Vamos lá. Isso é muito fácil da gente ver. Olha o que aconteceu. A nossa população está engordando. Porque hábito de vida aumentado, hábito de fast food. Então, se a gente observar, em 2006, há 10 anos atrás, vou pegar as mulheres como exemplo, olha, nós tínhamos 16% de pessoas obesas. Hoje, nós passamos para 22%. Ou seja, nós estamos aumentando cada vez mais aquela população que tem maior chance de desenvolver câncer. Quem é a população que tem maior chance de desenvolver? Mulheres acima do 45 e de 64 anos, que são aonde nós estamos observando um aumento cada vez maior desta obesidade. E aquelas mulheres jovens, de 35 anos. Então, o que está relacionado a isso? Hábito de vida, alimentação, falta de atividade física e, como consequência disso, nós temos dois fatores, Conceição. A nossa população está envelhecendo. E junto com o envelhecimento, nós estamos com hábitos não saudáveis que vai aumentar o número de câncer na população como um todo. E eu vou lembrar que para as mulheres é importante porque a obesidade aumenta em 62% a chance de desenvolver qualquer tipo de câncer. E são vários os tipos de câncer, não é só câncer de mama, não é só câncer de endométrio, câncer de ovário, mas até câncer de intestino é uma relação muito grande com a obesidade. Então, nós temos que começar a fazer um bloqueio nisso, parar. Alguns países da Europa, a Irlanda, por exemplo, ela estipulou que tirou a atividade proibiu o tabagismo, mudou a idade das crianças a trabalhar, e isso observou na Irlanda que
O índice de obesidade diminuiu, o número de câncer diminuiu e o número de pessoas saudáveis nesse país passou a ser muito maior e estimulou muito mais a qualidade de vida dessas pessoas. Hábito de andar de bicicleta, e um hábito muito comum que a gente esquece é o hábito de subir escada. Você sabe que a cada degrau que a gente sobe, ele tem quase 1 caloria? Então, se você subir 30 degraus, você está quase tirando 30 calorias. Sobe 3 ou 4 vezes, o que é o hábito? Eu vejo as pessoas esperando 2, 3 minutos para subir um andar. Então, ao passo que se você estimular, lembrar que a cada degrau que você sobe, você está gastando 0,95 calorias. Então, colocar o hábito de vida para todos nós. Olha aí, gente, tem muita dica bacana, não tem não, para você em casa? Mas não é só para ouvir, não. Tem que exercitar essas dicas que o Dr. Sidney Chalub passa para a gente nesse momento. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre as capitais. Vamos falar da obesidade em cada lugar, aqui no Amazonas também. Dr. Sidney, a gente está mostrando, deixa eu mostrar novamente essa camiseta, porque o mês de outubro é o mês simbólico da luta para combater o câncer de mama. Agora, como bem colocou o Dr. Sidney, uma frase importante, é que você precisa ter atitude, você precisa ter coragem, tomar decisão. E quando a gente pensa em outros tipos de câncer, Dr. Sidney, como colo retal, que também tem a ver com a alimentação, a gente percebe como faz a diferença aquilo que nós comemos no dia a dia. É isso? É fundamental. O câncer coloretal está muito relacionado com o hábito das pessoas que não comem fibra, são aquelas pessoas que têm prisão de ventre. Eu passo de 3, 4 dias sem ir ao banheiro, quando eu vou as fezes saem ressecadas. Essas fezes ressecadas indicam que o alimento passou muito tempo no intestino. Então, as substâncias cancerígenas, ela passam mais tempo em contato com a mucosa do intestino. Ao passo que se você fizer uma dieta adequada, com bastante fibra, menos gordura, e se você fizer uma atividade física, você vai acelerar o processo de movimentação desse intestino e certamente você não vai ter esse alimento muito tempo no contato com a mucosa. E sem falar que a obesidade estimula a insulina, e a insulina dentro da mucosa do intestino é o fator que mais acelera o processo de formação de pólipos. Então, o que a gente recomenda? Pessoas acima dos 50 anos que têm história de prisão de ventre, fazer exame de colonoscopia e mudar o hábito intestinal. E outra observação interessante, se você tem uma alteração de você ir ao banheiro todo dia, evacuar, em determinada fase da vida você passa a ter 2 dias, 3 dias e olha que as fezes se tornam mais finas, isso já pode ser um sinal indireto de uma doença que você tem que procurar um médico mais rapidamente. Doutor Sidney, a presença de sangue nas fezes é algo que também é um fator que precisa ser levado em consideração? Sempre. Eu sempre digo que sangue nas fezes nunca é normal. E a gente não pode negligenciar, dizer, fulano está com sangue nas fezes, hemorroida. O mesmo sintoma da hemorroida é o do câncer de reto. O mesmo sintoma da pessoa, fulano tem ameba, está fazendo cocô com sangue, é ameba. É o mesmo sintoma do câncer do colo retal. Então, qualquer alteração na coloração, não precisa nem ser sangue vivo, mas as fezes ficar mais escuras, às vezes isso indica que ela está perdendo sangue lentamente, e aquelas fezes que a gente chama termo técnico chama melena, como se fosse de cor de açaí, já é um sinal indireto de que está perdendo sangue. E a perda de sangue nunca é normal. Uma vez que você notou presença de sangue, procure o médico para fazer uma avaliação, porque pode ser um sinal indireto. Pode ser hemorroida? Pode. Pode ser ameba? Pode. Mas nem todo sangramento é ameba e hemorroida. E isso é importante a gente sempre avaliar. Tá vendo aí, gente, como é importante a gente ter esse tipo de informação? Agora, muito importante é você observar que uma alimentação saudável, uma boa dieta, porque antigamente a gente associava a dieta e você está fazendo regime para emagrecer, não é, doutor Sidney? Hoje a dieta, ela te leva a uma vida mais saudável. Então, eu quero deixar uma pergunta para o senhor, vou para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para responder muitas perguntas que estão chegando. Quais são os tipos de câncer que estão mais associados à nossa alimentação do dia a dia, ao hábito alimentar? Então, a gente faz o intervalo e volta já já com você. Já estamos de volta e olha, gente, nós estamos aproveitando
aproveitando esse mês de outubro para falar vários tipos de câncer que acabam no nosso dia a dia, esses tipos estarem mais associados à nossa alimentação. E é importante a gente observar isso, tá bom? Importante ver o que nós estamos comendo. E a gente vai mostrar agora aqui na tela da Band as capitais com maior incidência ainda, doutor Cid, nós temos percentual de adultos com obesidade por capital. Aí, onde está Manaus? Manaus está aqui, ó, 20,3%. E o doutor Cid estava... Sétimo lugar, está em sétimo lugar. O Acre é o primeiro lugar por conta da população pequena e o hábito alimentar, né? Se for observar, só tem uma ou duas cidades aí que a gente diz, o índice socioeconômico, Nordeste. Agora, pobreza não é sinônimo de pessoas magras, porque a qualidade do alimento, ele é o mais importante. E a gente observa que o que é que chama mais atenção? As cidades mais desenvolvidas, elas buscam programas de atividade física. Você vai em cidades como o Nordeste, Fortaleza, que tem áreas para caminhar, áreas para ciclismo, as pessoas estimulam isso. Você tem aluguel de bicicleta no Rio de Janeiro, é uma coisa muito comum. Então a gente tem que observar que depende muito também das condições sociais da capital e da condição de urbanismo, porque eu conheço Rio Branco. Rio Branco você não tem como andar de bicicleta, por exemplo, porque não tem calçamento. Então isso é importante, as condições que a população tem para desenvolver a atividade e atividade ao ar livre. Por isso que hoje, né, a gente não pode deixar de desassociar o urbanismo. Você ter um projeto de cidade, um projeto onde inclua as pessoas, de um modo geral, nessas atividades físicas. Isso faz a diferença. Uma cidade planejada, ela pensa nisso também, não é, doutor Sidney? Você tem que inserir todo esse processo, porque o que chama a atenção hoje é que essas cidades, ela tem um índice maior de câncer. E interessante, algumas capitais aí, algumas cidades como essa, nós temos câncer que são de difícil controle. Então, o que a gente tem que fazer? Estimular desde criança, fazer atividade física, diminuir o videogame, aumentar o futebol de rua. Eu estava esse final de semana passando, caminhando na praia de Fortaleza, 10 horas da noite, eu fiquei impressionado e feliz. Tinha um grupo de adolescentes jogando futebol na praia 10 horas da noite. Né? É uma coisa que a gente não vê mais de hábito. Eu sou do tempo que a gente jogava bola no meio da rua. Hoje a gente não tem mais espaço para isso. A gente ia a pé para a escola. Hoje todo mundo só quer ir de ônibus, só quer ir de carro. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso para estimular. Infelizmente, nós estamos indo na contramão disso por conta da segurança. Então hoje os pais não têm mais aquela segurança em relação a isso para os seus filhos. Doutor Sidney, a gente está aqui na tela da Band com uma pessoa obesa. É importante isso que você falou, porque hoje a obesidade masculina não é só o índice de massa corporal, mas a circunferência do abdômen. A circunferência do abdômen no homem, ele é um fator muito importante. Então, tem um ditado americano que diz que cada vez que você diminui um buraco no seu cinto, você ganha um ano de vida em relação às doenças relacionadas com a obesidade. Então, é muito importante isso. E nós estamos sofrendo cada vez mais e vendo aquela barriguinha sensual, aquele buchinho. Quando eu vejo um buchinho, eu já imagino uma pessoa que está menos saudável. E aí vai ter uma série de outros problemas que criam um ciclo vicioso. Sobrepeso leva a problema de joelho, leva a problema de coluna, e isso faz com que a pessoa cada vez mais fique sedentária e cada vez mais fique obesa. O João, do 31 de março, conjunto 31 de março, pergunta ao senhor, doutor Sidney, se a industrialização dos produtos afetou de qual maneira a obesidade no nosso país, de que maneira a industrialização contribuiu para essa obesidade. João, esse aí foi fundamental, porque a industrialização, a tecnologia, cada vez mais as pessoas estão deixando de fazer atividade. Então você viu que nos últimos 10 anos a nossa população tem ganho massa gordurosa. E isso vem consequência da industrialização. Antigamente a pessoa andava menos de carro, andava mais de bicicleta. Hoje todo mundo tem carro, 2, 3 carros em casa. Todo mundo não, a grande maioria da população. Então piorou muito porque deixou as pessoas mais sedentárias, João. E a Ana Beatriz, ela pergunta sobre o efeito sanfona. Tem gente que emagrece, engorda. Isso
traz algum tipo de prejuízo à saúde ou é somente a parte estética? Não, sempre sabe, porque toda vez que você faz um sobrepeso, você faz uma sobrecarga em vários órgãos. E você estimula a produção de hormônio, você diminui a produção de hormônio. Estimula e diminui. Então você tem que manter uma alimentação constante. Não adianta você fazer aquelas dietas milagrosas em que você perde 5, 10, 15 quilos e no mês seguinte você reganha. E isso é extremamente deletério para a saúde. Márcio, da Ponta Negra, doutor, dormir mal pode afetar no nosso peso? Olha, na verdade, o obeso, ele dorme mal, porque a língua cai, ele tem mais refluxo, ele tem mais ronco, e o obeso, ele tem uma coisa que é chamada apneia do sono. Ele, quando dorme, a língua cai, ela obstrui a passagem de ar, e não só aquele ronco, mas ele acorda sufocado. Então, na verdade, é justamente o contrário. A obesidade piora o sono. E o que acontece? A pessoa que não dorme bem, ela não vai ter disposição para fazer atividade física. Então você tem que estar sempre em harmonia com a sua qualidade de sono. Agora, doutor Sidney, eu deixei uma pergunta para o senhor sobre os tipos de câncer que estão mais associados ao aumento de peso. Não só o aumento de peso, mas assim, os cânceres que estão mais relacionados é o câncer de mama na mulher, o câncer de endométrio na mulher, o câncer de ovário, o câncer coloretal. São fatores que a gente já está estabelecido, mas não só esses. Existe também relação com câncer de esôfago. Mês que vem nós vamos entrar no Novembro Azul e já está uma relação importante sobre câncer de próstata e sobrepeso e obesidade. É um fator cada vez maior. Então, a gente tem uma relação muito grande. Câncer de tireoide, as pessoas que têm câncer, que são obesos, têm maior a tendência a ter câncer de tireoide. Câncer de pâncreas, porque o obeso, ele estimula a insulina, ele tem maior tendência a diabetes, e o diabetes é um dos fatores que mais leva a câncer de pâncreas. Ok, vamos às duas agora? Vamos lá. Doutor, como a obesidade está relacionada ao câncer? Quais alterações a gordura em excesso desencadeia no organismo? Isso é muito importante se saber, porque a gordura em excesso, ela leva um processo inflamatório. Então, a gordura, ela é como se a pessoa estivesse sempre com inflamação. Essa inflamação, ela libera uma série de substâncias que, tecnicamente, nós chamamos de citocininas, interleucinas, e isso estimula a produção do câncer. Além disso, o obeso, ele tem um processo inflamatório maior, ele tem a produção de um hormônio chamado insulina. E hoje a insulina é um fator cancerígeno muito importante. Doutor Sidney, uma pessoa pode ser considerada obesa a partir de que quantidade a mais do peso normal dela? Nós fazemos uma relação chamada índice de massa corporal. Uma pessoa normal tem um índice de massa corporal de 25. Então vamos aprender a calcular. É muito fácil. Vou dar um segundinho para você pegar o celular e pegar uma calculadora. Então, calcular o índice de massa corporal. Você pega e divide o seu peso pela sua altura. Depois você pega, divide este resultado pela altura novamente. Então, dividiu, vamos ver, uma pessoa de 70 quilos tem 1,70 m, dividir 70 por 1,70. Depois esse resultado, divide novamente por 1,70. Aí nós vamos ter o índice de massa corporal, que quer dizer quantos quilos por metro quadrado. Uma pessoa normal tem até 25. De 25 a 30 já é considerado sobrepeso. De 30 a 35 já é obeso grau 1. De 35 até 40, obeso grau 2, acima de 40 já é obeso 3 ou obeso mórbido. Então, é importante que a pessoa que tem IMC acima de 30 já é considerada obeso. E o obeso mórbido, ele tem em torno de 45 quilos a mais do que uma pessoa normal. Então, é importante a gente ter essa relação que está aqui, ó. Abaixo de 18 é considerado magro, entre 18 e 25 normal, de 25 a 30 sobrepeso, de 30 a 35 grau 1, de 35 a 40 grau 2, acima de 40 já é considerado obesidade mórbida. E aí tem essa pessoa que tem IMC acima de 40, ela já tem uma série de reações inflamatórias, reações em que a doença chama-se gordura. Não precisa ter nada mais. Só a doença já é considerada, só a gordura já é considerada uma doença.
Ok, olha, gente, depois a gente vai deixar essa tabela na página aqui do nosso programa. Passa lá depois para anotar, não é muito bacana você ficar olhando, conferindo em casa e entrando. E tem um objetivo, né? Se você está no obeso grau 1, você tem que baixar para o sobrepeso. Isso que eu digo, entrando na medida certa. Na medida certa, na medida certa. Doutor, quando um obeso precisa ser operado? A indicação da cirurgia de obesidade, a cirurgia bariátrica, Lídia, ela é indicada em duas situações. Quando você está com IMC entre 35 e 40 e tem algumas doenças que sabidamente pioram com a obesidade, como diabetes, pressão alta de difícil controle, problemas de joelho, problema de coluna, refluxo muito intenso que a gente não consegue tratar, esse tem indicação. E aquela que tem IMC acima de 40 só. Não precisa ter doença nenhuma. Quem tem IMC acima de 40, ou seja, está 45 acima do peso, ela já é considerado doente. E tanto é que no Código Internacional de Doença, nós temos o CID para obesidade. E66 significa pessoa com excesso de peso. Então já é uma doença. Doutor Cid, vamos ver se a gente corre um pouquinho para responder essas pessoas agora aqui. Correr faz bem. Vamos correr um pouquinho, então? Bem. É isso, vamos lá, gente. Meu nome é Valcerlane Macedo. E, doutor, em se tratando em relação entre alimentação e câncer, deve-se no consumo evitar algum tipo de alimentação específica? Olha, um alimento que a gente tenta sempre tirar é o sal, além dos alimentos que têm gordura trans. Então, se perguntar assim, qual é o maior veneno? É sal. Sal é uma coisa que a gente não deve ter incluso no nosso dia a dia, porque ele é cancerígeno. Mais uma pergunta? Vamos lá. Meu nome é Cristina Guerreiro. Doutor, eu gostaria de saber se o câncer de mama pode também estar associado à obesidade. Não só pode, como está. Tanto é que uma das pessoas que já tiveram câncer de mama tem que fazer atividade e não pode engordar nunca, porque ele tem receptores para estrogênios. Agora, doutor Cid, uma pessoa que é magra, você está olhando, ela é uma pessoa magra. Internamente, ela pode ter uma taxa de gordura? Existem algumas doenças que têm dislipidemia. Então, que a pessoa tem doenças do colesterol, doença do triglicerídeo. Então, é uma doença em que ela produz uma quantidade a mais de colesterol na corrente sanguínea. Então, existe uma doença genética, uma doença endócrina, que você tem como fazer o tratamento. Então, é importante você sempre avaliar, porque nem sempre o colesterol e o triglicerídeo elevado só vai dar em pessoas gordas. Pode ter essa pessoa que tem essa doença. Olha só, gente, essa camiseta aqui, a gente vai estar com ela na página do nosso programa. E aí você entra lá, diz que quer faturar, que a gente vai sortear. Olha, o doutor Sidney que está trazendo de presente atitude exige coragem. E aí a gente está na campanha do Outubro Rosa e essa camiseta tomara que chegue aí para você. Meu querido amigo, muito obrigada pela sua participação. Satisfação, espero que a gente deixe na cabecinha de cada um a necessidade de se movimentar. A atividade física é importante e a saúde. Ok, e agora vamos exercitar, tem que exercitar todo dia. E a gente se vê amanhã aqui na Band. Fica com Deus, uma excelente tarde e até lá.